Olá pessoal, bem-vindos! Antes de começarmos nosso vídeo, já vou pedindo a ajuda de vocês. Deem um like aqui nesse vídeo, compartilhem em suas redes sociais. Cada clique é muito importante para que a palavra de Deus seja levada a mais pessoas. E também deixe aqui seu comentário do que achou desse vídeo, sugestão de personagens bíblicos que você gostaria de ver nessa série. E por último, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal para receber mais vídeos como esse. Agora, vamos lá ao terceiro episódio da série. Quem? Pessoas que Deus usou para mudar o mundo. Quero fazer uma pergunta para você. Você olha para as pedras ou olha para a glória de Deus? Quero que vocês guardem essa pergunta para responderem no fim do nosso vídeo. Nosso personagem de hoje aparece em Atos nos capítulos 6 e 7. Depois da morte e ressurreição de Jesus, no início da igreja primitiva, onde a igreja era gerida pelos apóstolos. Nesse tempo, o número de seguidores de Jesus havia crescido muito e, com isso, começaram a surgir problemas entre eles. Os judeus de fala grega reclamaram de que as viúvas estavam sendo prejudicadas na distribuição de dinheiro. Os apóstolos, então, para não se afastarem da pregação da palavra de Deus e da oração, pedem que os judeus escolham entre eles 7 auxiliares de confiança, cheios do Espírito Santo e com sabedoria para cuidar dessas questões. E entre esses auxiliares aparece Estevão. Estevão se destacou entre os auxiliares. Ele era descrito na Bíblia como um homem muito abençoado por Deus, muito sábio e muito poderoso, que fez grandes maravilhas e milagres entre o povo com o poder provindo do Espírito Santo. Mas ele começou a ser questionado pelos sacerdotes e escribas da época. O pessoal começava a debater, mas o conhecimento e sabedoria que ele possuía era tão grande que eles não tinham como questionar o que Estevão dizia. Então, eles pagaram algumas pessoas para levantar falso testemunho contra Estevão, para que eles dissessem que Estevão estava falando blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E isso acabou levando Estevão a ser preso, e em seu julgamento diante do governador, eles falaram: "Este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós o ouvimos quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu." Então, perguntaram para Estevão se aquilo era verdade. E o que ele faz em sua defesa é dar uma lição, primeiro de história e depois de testemunho de sua fé. Estevão contou diferentes pontos da história de Israel e como Deus esteve sempre presente com amor. E após isso, ele começa a falar contra aqueles sacerdotes, contra o conselho superior, que eles tinham um histórico de julgar, de perseguir os profetas. Em Atos, capítulo 7, a partir do versículo 51, nós lemos: "E Estevão terminou dizendo: Como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus que no passado anunciaram a vinda do bom servo, e agora vocês traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido essa lei." Isso deixou todas aquelas pessoas furiosas, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus. Viu Jesus sentado ao lado de Deus
E ao dizer àquelas pessoas o que estava vendo, as pessoas taparam os ouvidos. E então pegaram Estevão, arrastaram para fora da cidade, tiraram sua túnica e começaram a apedrejar Estevão. Mas o que ele fazia era somente olhar para Deus e se entregar. Ele dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ainda clamou a Deus, pedindo para não condenar aquelas pessoas. E depois disso, ele morreu. Estevão morreu por pregar a palavra de Deus. Ele não vacilou diante de seus opositores em defesa do Evangelho. Ele se tornou o primeiro mártir cristão, por causa de seu testemunho em favor de Jesus Cristo. Vou compartilhar uma história com vocês. Um membro de uma igreja estava todos os domingos no culto. Sempre participativo na igreja, era visto como um exemplo para os demais membros. Este homem trabalhou na mesma empresa durante 20 anos e estava se aposentando. No seu último dia de trabalho, fizeram uma pequena confraternização de despedida. E ele disse algumas palavras aos seus colegas, com quem dividiu tantos anos de trabalho e tempo, e tinha tantas histórias que haviam sido compartilhadas. E no fim de seu pequeno discurso, ele se despediu e disse a todos um Deus os abençoe. Um de seus amigos mais antigos, se dizia ateu, ouviu aquilo e ficou intrigado. E foi falar com ele. Perguntou: Você é cristão? Aquela pergunta o pegou de surpresa. Como assim? Ele perguntou. O amigo então explicou que, como nunca tinha ouvido ele falar de Deus, achava que ele também não acreditava. Ouvir aquilo tocou fundo dentro dele. Em todos aqueles anos, ele nunca havia testemunhado a sua fé. Fora da igreja, ele tinha medo de ser chacota, motivo de chacota entre os colegas, ou de não saber o que dizer, ou de ser afastado por algumas pessoas. Ele tinha medo das pedras. Na Ásia e ao redor do mundo, vemos muitas pessoas sendo apedrejadas de fato por defenderem sua fé, defenderem o Evangelho de Jesus. Nosso personagem foi um exemplo de fé e testemunho, também sendo morto. Mas mesmo sabendo que isso poderia acontecer, continuou firme na defesa do Evangelho. Estevão não olhava para as pedras que estavam atacando contra ele, mas ele olhava sim para a glória de Deus. O homem que estava sempre na igreja, mas que fora dela deixava de dar seu testemunho de fé, ele olhava para as pedras. Quando olhamos para a glória de Deus, nada mais pode nos importar. Nada pode nos impedir de falar dessa glória e desse amor. E agora, voltando para a pergunta do início, você está olhando para as pedras ou está olhando para a glória de Deus? Uma abençoada semana e até o próximo vídeo.